quem tem a Bíblia, ou quem tem a Bíblia, compartilhe a Bíblia com o seu irmão, com a sua irmã, e aí fica tudo certo. Marcos, capítulo de número 7, verso de número 34, se pudermos ler, vocês diz, amém. Diz assim: e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Eu quero que você repita comigo: Efatá. Não, pode ser melhor, diga Efatá. Isso, pode ficar melhor ainda, diga Efatá. Se assenta, por favor. Assentou? Você faz aquele toque lá que você sabe? Você já sabe. Queridos, eu preciso pelo menos de 25 minutos da sua atenção, rápido. O texto que nós lemos, não deixa que nada te distraia, por favor, porque você precisa entender o que Deus tem para a sua vida aqui. O texto que nós lemos, do capítulo 7, do verso 31 a seguir, nós lemos o verso 34 apenas, mas o texto começa dizendo que, tornando Jesus a sair dos territórios de Ciro e de Sidom, e foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Aqui, Decápolis é composto de 10 cidades, mas não é sobre isso que eu vou falar. Jesus já havia passado por essa região certa feita, já havia libertado uma jovem de um espírito imundo, e agora Jesus, novamente, ele sai dessa região pelos confins de Decápolis. O texto diz que lhe trouxeram um homem que era surdo e que falava dificilmente, ele tinha dificuldade de falar. O texto mostra que eles rogam a Jesus para que Jesus lhe impôsse as suas mãos e sarasse ou curasse aquele homem. O texto diz que Jesus pega esse homem e tira ele à parte, tira ele do meio da multidão e leva ele à parte. E levando esse homem à parte, Jesus coloca os dedos no seu ouvido. O texto continua dizendo que ele, cuspindo, tocou-lhe na língua e logo os olhos, e ergueu os olhos ao céu, e ele suspirou e disse: Efatá. Quando Jesus disse isso, Efatá, ele está dizendo: abre-te. E logo o texto diz que abriu-lhe os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente, diz a Bíblia Sagrada. Esse milagre operado por Jesus, de forma inusitada, é narrado apenas no Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, ele nos informa que Jesus saiu dos territórios de Ciro e de Sidom e foi até o mar da Galileia e chegou ao extremo de Decápolis, região de Gadara, onde também Jesus havia libertado o gadareno que vivia nos sepulcros. Quando Jesus chega, liberta aquele homem possesso de um espírito imundo, e estando naquela região, eles trouxeram esse homem que também tinha um problema auditivo e não conseguia falar perfeitamente. Ele tinha dificuldade de falar, ele não ouvia, mas ele também não falava bem. Esse homem, ele teve a oportunidade ímpar de ser levado até Jesus,
E ele foi levado até Jesus. Não sei se foi a família, não sei se foi os amigos, mas levaram esse homem até Jesus. E Jesus atende o pedido das pessoas, o pedido impenitente, tirando esse homem do meio da multidão. O texto diz que Jesus tira o surdo e o gago do meio da multidão e leva a um lugar reservado e opera um milagre de cura na vida deste homem. Preste atenção, por favor. Quais são as lições que podemos extrair deste texto sagrado? Algumas lições. Primeira lição que eu aprendo é que Jesus tira o homem à parte. 1, 2, 3 diz: Jesus tirou o homem à parte. Olha para mim. Geralmente os milagres operados por Jesus acontecia em público, mas desta vez Jesus não opera o milagre, Eliseu, em público. Jesus o chama à parte. Aqui a gente entende que nem sempre o milagre que nós desejamos da parte de Jesus será em público. Porque às vezes Jesus nos chama à parte, em particular, porque nem sempre a multidão vai ser favorável ao milagre que Jesus quer operar nas nossas vidas. Jesus tira esse homem à parte. Desta vez Jesus vai inovar, ele vai fazer algo diferente. E se ninguém entendeu, eu vou repetir. Desta vez Jesus vai fazer algo diferente. Você não pegou não, eu vou repetir de novo. Desta vez Jesus vai fazer algo diferente. Diferente do que você está acostumado. Ele vai chamar a parte e vai tocar nos ouvidos dele. Oh, glória a Deus. Dá para você me ajudar a pregar? Diga para a pessoa que está perto de você, diga: Jesus vai fazer algo diferente hoje. Diferente da semana passada, ele vai fazer diferente hoje. Ele vai fazer algo novo hoje na sua vida. Ele vai fazer algo novo na sua casa. Enquanto você está de mão levantada, deixa eu dizer de novo: Ele vai fazer algo diferente na sua vida. Porque às vezes a multidão atrapalha a ação de Deus, o agir de Deus. Porque nem sempre a multidão está favorável ao milagre. Mas desta vez Jesus o chama o homem à parte. Porque chamando ele à parte não tem murmuração. Chamando ele à parte não tem criticador. Chamando à parte não tem quem vai dizer o que é que ele vai fazer. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma espiada. Não dá para espiar quando se está no secreto. Deixa eu ver quantos que querem ser tirados à parte hoje. Jesus vai te levar à parte hoje. Jesus vai te tirar do meio do barulho da multidão. Vai te levar à parte para dizer: eu tenho milagre para você, eu tenho cura para você, eu tenho renovo para a tua vida. Ele vai te chamar à parte. Aleluia. Às vezes a multidão, tem muita gente que diz assim, eu já ouvi até pregador dizendo: a voz do povo é a voz de Deus. E eu digo que não é. Não é não. A voz do povo é a voz de Deus, não é não. Voz do povo é voz do povo, voz de Deus é voz de Deus, gente. Não venha com essa para cá de dizer que a voz do povo é a voz de Deus, que não é. Vem com essa para cá, isso é papo de político.
A voz de Deus está ecoando dentro desse salão hoje. Eu vou dizer de novo, não é a voz do povo que está gritando aqui dentro desse salão, é a voz de Deus. Então não é a voz do povo, é a voz do povo, é o barulho do povo, não, é a voz de Deus que está dizendo: eu vou te tirar a parte, porque a multidão atrapalha o agir de Deus. E aqui a multidão atrapalha a ação de Deus. E a verdade é que Jesus não precisa de mídia para operar milagre, para ser divulgado. Jesus não precisa de holofotes, de aplausos. A sua intenção não era espetáculo para se promover, para se tornar famoso. Jesus vai usar de misericórdia para com aquele homem surdo e gago, em um lugar reservado. Ele chama ele. Muitas vezes o agir de Deus, querido, não é no barulho, é no silêncio. E sabe qual é o problema? É que a gente não gosta do silêncio de Deus. Mas até no silêncio eu tenho aprendido que Deus trabalha, que Deus age no silêncio. É quando você está, olha, só no barulho da multidão Deus está calado. Mas quando a multidão se cala, o eco da voz de Deus exclama. No teu deserto, na tua prova, na tua adversidade, é o silêncio de Deus. Tem até um hino que diz: no silêncio. Não sei, mas é no silêncio que ele trabalha. Ele está trabalhando, você não está vendo, você não está entendendo, mas a multidão está impedindo. Ele arrancou o homem do meio da multidão e vai para o secreto. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando no silêncio. Você não entendeu? Mas eu repito, eu vou ficar aqui até você entender. Você não está entendendo, mas Deus está agindo no silêncio. É no lugar reservado, é no lugar em particular, é na intimidade. É na intimidade que Ele fala conosco. É na intimidade que Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua cura. É no silêncio, é no silêncio. Segundo, o texto diz, primeiro, que ele tira a parte. Primeiro ele tira. Segundo, ele põe-lhe os dedos nos. Ele põe o dedo nos ouvidos. Esse homem, além de surdo, ele não poderia ser mudo, mas ele é gago. Como diz o evangelista, ele trouxe um surdo que falava dificilmente. Ou seja, a pessoa que fala, a pessoa fala o que ela? A pessoa fala o que ela? Então esse homem não ouve, então ele fala com dificuldade. Você ouve bem? Você vai falar. Você ouve mal? E aí? É você que define se você fala bem ou fala mal. A pessoa que ela fala o que ouve, pelo fato de não ouvir bem, não podia falar bem, não se comunicava bem, a sua língua estava amarrada, apegada. Então o homem que leva a Jesus era um surdo e gago. Ou seja, esta ação de Jesus revela que ele age de forma diferente para operar curas e milagres. Ele opera diferente para operar curas e milagres. Eu não sei o que você está esperando, se é milagre, se é cura, mas ele vai agir diferente em curas e em milagres.
Tem duas mãos levantadas. Eu não sei o que você precisa, mas se você precisa de cura, Ele vai curar. Se você precisa de milagre, Ele tem milagre. Se você precisa da libertação, Ele tem libertação. Mas Ele vai agir diferente. A graça de Deus, ela é multiforme. Ela sempre nos surpreende. Nem todo dia é a mesma coisa. Cada dia é diferente. A manifestação da graça de Deus. Tem aquele culto, como diz o ditado dos pregadores do século 21, ó, quebrou tudo. Tem dia que a graça de Deus é diferente. Todo dia Deus tem uma forma de fazer, uma forma de agir. Não adianta a gente arquitetar como Deus tem que fazer. Deus faz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Não é a gente que comanda o culto. Não é a gente que determina se vai ter salvação de alma, se vai ter milagre, se vai ter cura, se vai dar glória. É a palavra, é Deus quem define o que vai ter. Porque a graça dele é multiforme, ela sempre nos surpreende. O evangelista registra que Jesus opera milagre usando formas variadas. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia, você vai ver sempre um milagre de forma diferente. Quer ver? O filho da viúva de Naim, morto, Jesus tocou no caixão e disse: levanta. A filha de Jairo estava deitada na cama. Jesus: não está morta não, está só dormindo. Levanta, levanta. Lázaro estava no sepulcro há 4 dias. Jesus disse: Lázaro, não é levanta, sai. O cego Bartimeu disse: olha, tem misericórdia. Jesus disse: o que você quer? Ele disse: que eu veja. Jesus vai ver. Jesus poderia ter botado a mão no zóio dele, falando: recebe o zóio, meu filho. Mas não, Jesus disse: ó, recebe aí, ó, como você crê. O centurião que mandou os soldados ir até Jesus: ó, vem pôr a mão sobre o meu criado, porque o meu criado está doente, e se o Senhor botar a mão nele, ele vai ser curado. Aí ele vai para encontrar na casa do homem. O homem vai ao encontro e diz: ó, sou digno não de tu entrar debaixo do meu teto não, mas se o Senhor disser uma palavra. Você não pegou. Eu não sou digno de receber a tua graça na minha vida, mas se o Senhor disser uma palavra, não gasta entrar debaixo da minha casa, mas se o Senhor mandar uma palavra, se o Senhor dizer um efatá, eu sei que meu criado será curado. Quantos podem levantar a mão direita lá em cima? Eu quero dizer que uma palavra resolve o teu problema. Talvez você quer ouvir revelações e mais revelações, profecias ao teu respeito, mas é uma palavra apenas resolve a sua vida. Alamaia xanda candalama shai urabacama choramaka maché urabacamaia sobadaragai. Uma palavra que resolve o teu problema é uma palavra que vai mudar a tua história. Marcos mostra que Jesus opera milagres de várias formas. Ele nunca fazia milagre de forma metódica e nem lógica, mas ele opera de maneira surpreendente. Ele surpreende. Tem gente aqui, ó, que nem está esperando, ó, já até cansou, mas ele nos surpreende. É quando você até esquece, ó, orou tanto por aquela bênção, quando você esqueceu, ele fala: é hoje. Jesus, ó, tanto tempo eu estou buscando, ó, estou na sexta-feira
da guerra contra o mal, da libertação, da proteção divina. Ó, já até esqueci, já estou buscando outra coisa. Aí Jesus fala: vou te surpreender hoje. É hoje. Com apenas uma palavra Ele resolve o teu problema. Você não entendeu, mas eu estou dizendo, com apenas uma palavra Ele resolve o seu problema. Não importa qual é a sua dor, não importa qual é o grau da sua dificuldade, uma palavra de Jesus resolve o teu problema. Não é duas palavras, não é três palavras, é uma palavra, é apenas a palavra Efatá. Abra-te, aquilo que está fechado abre, aquilo que está amarrado desamarra, aquilo que está trancado destranca, porque apenas uma palavra resolve. Ele age de forma, ele faz milagre de forma surpreendente. Terceiro, o texto diz que Jesus cospe. Quem está comigo, diga glória. Terceiro, o texto diz que Jesus cuspiu. Marcos, ele diz que Jesus usou a sua própria saliva e toca na língua do homem ou do mudo. E o texto diz que quando Jesus tocou, a língua que estava presa se desprendeu. O ouvido que estava tapado abriu. Ah, meu Deus. Jesus está desprendendo aquilo que está te amarrando. Oh, glórias! Jesus está soltando aquilo que te prende. Quando Jesus toca na língua dele com a sua própria saliva, ela se desprende. Em outra ocasião, Marcos nos informa que Jesus mais uma vez usou a sua própria saliva para curar um cego. Quando ele chegou em Betsaida, trouxe-lhe um cego, lhe rogaram-lhe que ele o tocasse. E tocando o cego e tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e lhe disse: vês alguma coisa? Ele disse: eu vejo os homens como árvore. Jesus toca de novo e diz: e agora, o que que tu está vendo? Ele está dizendo: estou vendo o Senhor. Estou vendo o Senhor. Tá difícil. Vou beber uma água aqui, você não entendeu? Ele toca a primeira vez e diz: o que que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Jesus toca de novo no olho dele com a saliva e diz: e agora, o que é que você vê? Ele diz: eu vejo os homens. Porque a visão dele foi restaurada. A visão dele foi restaurada. Ah, irmão, e eu estou dizendo para você que a visão dele foi restaurada. É nesta noite Jesus está restaurando visões pelo poder da sua palavra, da sua palavra, da sua palavra. Ele restaura a nossa visão. Marcos capítulo 8, 22 e 23 é o que eu acabei de dizer para você. João, ele cita o mesmo ocorrido. Ele diz que o ato de Jesus também se repete. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e tocou com lodo nos olhos do cego. Ele pega o cospe, faz um barro e coloca. Só que aqui em João, Jesus manda o homem ir no tanque de Siloé se lavar. E quando ele lava, ele volta vendo.
Talvez você entrou aqui cego, mas você vai voltar vendo pelo poder do nome de Jesus. Por causa dessas 8 mãos levantadas, eu vou repetir. Talvez você entrou aqui cego, mas vai voltar vendo pelo poder da palavra de Jesus. Pastor, mas eu estou cego? Não, eu vim andando, eu vim enxergando. Mas talvez você está cego espiritual, não está vendo o agir de Deus na sua vida. Deus está fazendo e você não está vendo. Deus está abrindo a sua visão espiritual para poder contemplar aquilo que Ele está fazendo na tua vida nesta noite. João 9, verso 6, é o que João disse. Ou seja, nas 3 ocasiões que Jesus usou a sua própria saliva para curar ou para efetuar esta cura, diante desse fato nós poderíamos perguntar: qual o significado da saliva de Jesus quando nós lemos o texto da cura do cego e do mudo, ou do surdo e mudo? Só que pra gente, a gente acha nojento a saliva. Só que no tempo de Jesus, para quem não sabe, no tempo de Jesus, havia uma crença que a saliva tivesse propriedade terapêutica com o poder de cura. Naquele tempo, hoje não. Naquele tempo. No texto da sociedade atual é considerado um ato agressivo para nós. Alguém usar a sua própria saliva e tocar na outra pessoa para dizer que vai efetuar curas e milagres. Diante desse contexto, nós olhamos e vemos que é nojento a saliva do homem. Na mentalidade atual, na nossa atualidade, quando a Bíblia diz que Jesus suspirando, todavia a saliva de Jesus, a Bíblia diz que suspira e toca nos olhos do homem, e parece algo nojento. Mas todavia a saliva não é qualquer saliva, é a saliva do Filho de Deus. Eu vou repetir de novo. Não é qualquer saliva, é a saliva do Filho de Deus. A saliva de Jesus não é qualquer saliva, é a saliva cheia de virtude e cheia de poder para curar. Por isso que quando Ele toca no homem, ele é curado. E aí você vai questionar: mas por que Jesus usou a saliva? É porque era necessário naquele contexto, naquele momento. Ele não quer dizer que Ele vai usar a saliva hoje para te curar, para abençoar. Você não vai. É o contexto. Para a gente finalizar, quarto, o texto diz que Jesus levantou os olhos aos céus. Jesus levantou os olhos aos céus. Aqui, quando Jesus levanta os olhos ao céu, o texto diz que Ele deu um suspiro. Ele suspirou. E aqui é interessante a gente notar e perceber que antes de Jesus curar o surdo e mudo, Jesus olha para o céu e suspira. Por quê? Porque a Ele levantar os olhos aos céus, Jesus está demonstrando a sua total dependência de Deus. E a verdade é que quantos de nós que oramos para Deus fazer alguma coisa e queremos a glória para nós? Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu dependo do Senhor para curar este homem. Quantos é dependente de Jesus aqui? Esse homem está enfermo, e quando Jesus levanta os olhos ao céu e suspira, Jesus está dizendo
que ele depende da harmonia dele com o Pai. Ele não faz nada sem a autorização do Pai. Oh, glória a Deus. Aqui no suspiro de Jesus, se você não der glória, não dá mais não. Aqui no suspiro de Jesus, havia um gesto de indignação com uma situação que as pessoas se encontravam. As pessoas que eram tanto marginalizadas, sem voz, sem vez e sem convívio na sociedade. Porque esse homem cego, esse homem surdo, esse homem que não fala, a sociedade não recebe esse homem, a sociedade rejeita esse homem. Esse homem não tem voz na sociedade. A sociedade o coloca de lado. E a verdade é, e eu posso profetizar, que Jesus está te inserindo no contexto da sociedade. A sociedade te rejeita, mas Jesus está com um suspiro de indignação com uma situação que a sociedade vive. Ninguém deu glória. Mas eu vou simplificar para você dar glória. Talvez você perdeu a voz na sua casa. Jesus vai devolver a voz para você dentro da sua casa. Talvez você perdeu a voz no seu trabalho, na sua empresa. Jesus vai devolver a voz para você novamente. Vai devolver. Talvez a sua vez passou, mas Ele vai dizer: vai chegar a tua hora. Último, quinto, para a gente orar. Jesus vai pronunciar uma palavra. Eu digo, vocês repetem. Jesus vai pronunciar uma. Jesus vai pronunciar uma. E a palavra que vai mudar a vida desse homem é a palavra que Jesus diz. Eu vou repetir de novo. Não é a palavra do Pedro, não é a palavra do João, não é da Maria, não é do Tomé, não é do Bartolomeu, não é do Mateus, não é do Tiago, não é do Judas. A palavra é de Jesus. Jesus olha para o homem depois de ter tirado a parte, depois de ter colocado os dedos nos ouvidos, depois de ter cuspido e tocado na língua dele. Jesus dá uma coisa para finalizar esse processo. Só falta uma palavra. Você quer receber a palavra? Quando Jesus olha para o homem, ele disse: Efatá. E essa palavra tem vários sentidos, porque não é simplesmente qualquer palavra, é uma palavra que tem poder. Jesus exclama: Efatá. Ele usa uma expressão aramaica que significa abra-te. Você está aí? Nós encontramos os efeitos da palavra efatar em várias situações nas Sagradas Escrituras. Se você não der glória, você não dá mais. Olha para cá. Lá em Atos capítulo 16, no versículo 14, o texto sagrado diz: o caso de Lídia, uma mulher, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. Ela ouve a palavra de Paulo e Silas. Quando ela ouve, ela servia a Deus, ela era crente. Mas quando ela ouve a palavra diferente das demais que ela havia ouvido, agora Deus, pela palavra de Paulo, abre o coração de Lídia. Por quê? É o efatá, abra-te. Talvez você não precisa de muita coisa, é só abrir o coração. Tem muita gente com o coração fechado, mas o efatá de Deus está. Não, vamos para a igreja, vou não, mas o efatá de Deus está chegando.
Aceita, não quero não. Mas o efatá de Deus está chegando. Eu vou declarar para alguém que quer ouvir, para alguém que vem receber: vai haver transformação na tua casa, porque Deus vai dar uma palavra de ordem para você hoje. Salmo 51, verso de número 15. O salmista diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Isaías capítulo 50, verso 5. Isaías diz, o profeta diz: ó Senhor Jeová, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Para Lídia, a palavra efatá foi abrir o coração. Para Davi, a palavra efatá, abre os meus lábios. Oh glória! Para Isaías, abre os meus ouvidos. Não, você não entendeu. Eu vou começar de baixo para cima. Para Isaías, abre os meus ouvidos. Para Davi, abre a minha boca. Para Lídia, abre o meu coração. Eu não sei o que a palavra de Deus para você vai servir. Se é para abrir a tua boca e dar glória, ou se é abrir para ter o coração para ser aquebrantado, ou se é para abrir, oh glória a Deus, os teus ouvidos para ouvir. É você que decide. Jesus ordenou: abra-te. Os ouvidos do homem se abriram e a sua língua soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Marcos, ele esclarece a ação poderosa de Jesus. Jesus não é um mágico, mas a sua palavra tem poder para libertar, para reintegrar as pessoas ao convívio da sociedade. Jesus, queridos, ele é especial em abrir o que está fechado. Eu vou repetir: Jesus é especialista em abrir o que está fechado. Eu não sei o que está fechado para você, mas Jesus vai abrir hoje o que está fechado. Tem 9 mãos levantadas, deixa eu ver. Eu vou repetir de novo: Jesus é especialista em abrir o que está fechado. Além dele ter a chave que abre todas as portas, ele também tem a palavra de poder. E a palavra de poder dele hoje é efatá. Oh glória! Não importa qual seja o seu problema, efatá. Não importa qual foi a ordem, oh glória a Jesus. Não importa, não importa, não importa o que as portas estão fechadas. A palavra de Jesus para a sua vida hoje é efatá. Não importa qual seja a sua dor, a palavra de Jesus é efatá. Não importa qual seja o seu problema, a palavra de Jesus é efatá. Não importa qual seja a porta fechada, a palavra é efatá. Fica de pé, por favor. Jesus tem a palavra de ordem. Ele abre todas as portas, e dada a palavra de ordem, todas as portas irão se abrir para você. Se o seu problema é a porta fechada, diga efatá.
Se o seu problema, oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Se o seu problema for da ordem financeira, a palavra de Jesus para você é efatá. Se o seu problema for da origem espiritual, a palavra de Jesus para você é efatá. Jesus vai levar você para um lugar secreto, sem que ninguém veja, e na sua intimidade Ele vai libertar com a sua graça para lhe abençoar. O que estiver fechado para você, Ele abre com a sua palavra. O que está fechado para você, Ele abre com a sua palavra. Se é os olhos que estão fechados, efatá. Se é a língua que está presa, efatá. Se é as mãos que estão mirradas, Ele diz efatá. Se é o teu problema na família, casamento defasado, Ele diz efatá. A palavra dele hoje é de poder. Quantos podem levantar a mão? Levanta a mão lá em cima. E eu vou te dar, pelo menos você vai dizer 3 vezes, levantando a mão, lembrando do seu problema. E você diz efatá 3 vezes. Não importa qual seja a origem dele, Jesus vai dar a palavra de ordem para você. 1, 2 e 3. Agora cadê as palmas e glória? Olha para mim, por favor. Eu quero, ouvinte de casa, os irmãos da rádio difusora de Campos, Deus abençoe. Segunda-feira voltamos com vocês. Deus abençoe. Segue aí a programação, os anúncios. E lembrando, amanhã culto, domingo 2 horários, 9 e 19, 9 da manhã, Fundação que veio. Traga o seu kit.